Oi, gente, meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, tenho a alegria de compartilhar uma conversa com a talentosíssima Helena Freitas. Doutora em Direito Processual, professora de cursos de pós-graduação na PUC Minas, escritora e palestrante. Com vasta experiência em gestão de processos estratégicos de grandes corporações, Helena é gestora e responsável pela capacitação técnica de mais de 300 advogados em um renomado escritório de advocacia em Belo Horizonte. Na ocasião de decidir sobre a sua tese de doutorado, Helena teve um insight sobre como são destratadas as questões ambientais no âmbito do direito e resolveu então mergulhar numa pesquisa histórica das relações do homem com a natureza. Da tese nasceu seu livro Processos Pluriversais, que propõe uma abordagem inovadora que considera os elementos naturais como sujeitos de direito. O proposto diálogo de saberes tem o potencial de mudar a forma como as questões ambientais são tratadas legalmente. Em uma conversa cheia de paixão, ela nos conta descobertas interessantíssimas de sua pesquisa e compartilha seus sonhos de uma sociedade integrada com a natureza em todos os sentidos. Com vocês, doutora Helena Patrícia Freitas. Oi, Helena! Oi, Ana, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda ao Bom é que te faz bem. Muito obrigada e eu quero te agradecer por esse convite tão carinhoso. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você e com todos que vão nos ouvir, né, nesse bate-papo que é uma celebração, né, Ana, de um reencontro. Quanto tempo, né, nós não nos encontramos e essa oportunidade da gente trocar ideias boas sobre um mundo que a gente sonha. Exatamente, lindíssimo. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Obrigada, obrigada. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar o que, nesse momento da sua vida, te faz bem? Ana, sabe o que me faz bem agora? E na verdade eu acho que é o que me faz bem desde sempre, o esperançar, ter esperança, sabe? De que com tudo isso que a gente vê acontecendo pelo mundo, né? Tantas coisas, né, Ana, que poderiam tirar a nossa esperança, na verdade eu vivo dela. Então, o que me faz bem hoje é eu ter esperança, sabe? É o esperançar, é o coração quentinho de acreditar que tudo vai ficar bem, que as coisas vão melhorar a partir das nossas ações. Então, hoje eu sou movida, sabe, a esse acreditar nas mudanças e ajudar a promovê-las, né, Ana, que no final é o que nos move, né, o que vai ali nos impulsionando para que a gente caminhe com propósito, não é isso? Porque eu acho que no fim das contas, todos nós somos movidos a esse propósito. É aquela coisa de você pensar assim, o que que eu vim fazer aqui? O que que eu estou fazendo aqui? Para quê? O que que justifica eu estar? Onde estou no momento que estou e fazendo o que estou? E aí eu acho que é aquele momento que cada um vai falando assim, uns descobrem mais rápido, cada um no seu tempo, mas é de você conseguir descobrir e se conectar com o seu propósito. E quando isso acontece, eu acho que aí sim a gente se alimenta, a gente se nutre cada vez mais de esperança, porque cada um veio para fazer um pouquinho dentro daquilo que é o seu propósito. Então é isso. Hoje o que me faz bem é a esperança que me move.
Que maravilhoso isso. Que maravilhoso, amei. Eu também sou da turma da esperança e eu tenho essa fé de que a gente tem o poder de transformar com o nosso amor, com o nosso propósito. É Então, nós isso. estamos juntas, Que porque bom. a ideia da Mama Terra é exatamente essa, é promover esse mundo melhor, uma pessoa de cada vez. É isso, né? E essa conexão que você chama de Mama Terra e eu também, e que algumas comunidades indígenas com as quais também eu me conecto, assim, de alma, de coração, e de uma forma afetiva mesmo, que falam da Pachamama, a Mãe Terra, Gaia. E no final das contas, o que que é, né? Essa Gaia, a Mama Terra, a Pachamama? É o maternar, é o esperançar, é a pulsão da vida, né, Ana? Porque é isso que a Mãe Terra quer de nós. Ela quer viver. E ela quer que nós estejamos vivos também, porque ela pulsa, ela quer vida o tempo todo. E para ela viver, ela tem que ter esperança de que as coisas vão sempre melhorar, por pior que elas estejam, né? Que a gente olha e fala, puxa vida, tanta coisa no lugar errado, tantas coisas ruins acontecendo, né? Hoje a gente está vendo aí, vivendo ou sobrevivendo, né, dessa questão de desastres climáticos, desastres socioambientais. Aí a gente para e pensa, aqui no Brasil, por exemplo, mas não é só, né? Nós tivemos dois desastres ambientais aqui em Minas Gerais, Brumadinho, que foi em 2019, Mariana, 2015. Aí, 2020, nós começamos aí com um desastre biológico sanitário, que é a pandemia da Covid-19, né? Então, eu falo que são muitos desastres, desastres climáticos, desastres tecnológicos, e aí isso tudo poderia minar toda a nossa esperança, todo o nosso propósito de falar, olha, não vai ter jeito. Mas não é isso que a Mama Terra, que Gaia, Pachamama querem de nós, né? Porque nós somos vivos, nós somos conectados, nós somos isso tudo, nós somos a própria Terra, né? A gente vem dela, então ela é a mãe, ela está maternando através de quem? De nós. Então, o que que nós temos que fazer? Reproduzir aquilo que é a própria vida, que é a criação, que é buscar a vida, buscar coisas novas, buscar alternativas, é toda essa conexão que nos une. Então, o seu propósito, sabe, Ana, quando eu conheci a sua mama terra, eu falei, nossa, a Ana está dialogando no mesmo lugar de fala que eu hoje também procuro dialogar. Isso é muito bom. É maravilhoso, é maravilhoso. E eu vejo que, como você falou, né? Nós somos parte do todo, porque a Exato. criação é uma só. A gente é parte da natureza e somos parte do todo, né? E eu acho que Exato. essa visão de ser parte é o que a gente tem que despertar nas pessoas que ainda não despertaram para essa realidade. Que algumas pessoas ainda pensam que elas estão desconectadas e a gente, na verdade, não está. A nossa natureza é de estar conectada com o todo. Exato, Ana. E isso é tão bacana. Eu acho que esse despertar falta em muitas pessoas e que talvez a gente já tenha conseguido captar. Eu me recordo que em 2018 eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. E aí, Rio de Janeiro, quando você vai, você quer o quê, né? A praia. Só que eu fui e choveu, Ana. E foi uma chuva tão providencial, porque com essa chuva eu falei, puxa vida, eu não vou na praia, eu não vou à praia com chuva. O que que eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro com chuva? E eu falei, será que tem algum museu legal aqui no Rio de Janeiro? Na verdade, tem vários, mas eu não tinha programação de ir a museu, então eu coloquei no Google. E aí vi lá, Museu do Amanhã. Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Falei, vamos ao Museu do Amanhã. Ô, Ana, cheguei ao Museu do Amanhã, é incrível falar disso, mas ali para mim foi uma virada de chave. Por quê? O que que é o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro? Quando você entra, tem ali um globo enorme que é o planeta Terra, mostrando como é que tudo se conecta com tudo. Nós somos totalmente integrados, conectados e interdependentes. E qual é o recado que o Museu do Amanhã quer trazer para nós? Olha, toda degradação, todo o não cuidado que nós tivermos com o outro e com a natureza, nós podemos pensar que não, mas vai nos afetar de forma direta.
eu fiquei ali uma tarde dentro daquele museu, sendo absolutamente tocada e absorvida por tudo aquilo que eu vi ali. Falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Teve um momento que eu sentei no museu e eu fiquei com muita vontade de chorar. Eu só não chorei porque eu fiquei com vergonha, porque as pessoas iam falar assim: meu Deus, o que que essa moça se sentou ali e está chorando? Mas a vontade era de chorar, sabe, Ana? Porque eu fiquei muito emocionada. Eu falei: meu Deus, é verdade. Se uma árvore é derrubada, alguém pode pensar assim: ah, mas é uma árvore. Nós temos tantas, que diferença faz uma árvore? Só que a gente deixa de dimensionar que aquela árvore é um ser vivo, que as florestas são vivas. Hoje nós temos vários autores que já falam isso. Tem o Stefano Rodotà, que é um italiano, e ele tem vários livros, tem o Revolução das Árvores, Revolução das Naturezas, tem vários que eles dizem o seguinte: olha, a natureza é toda conectada, né? Você acha que o vegetal está ali, que uma árvore é só uma árvore? Na verdade, quando ela está ali na terra, com toda a raiz dela ali, existem redes neurais mesmo, fungos, e uma árvore se conecta com a outra e com toda aquela fauna em torno. E aí eu falei, gente, isso é muito real. E aí eu comecei a fazer uma série de associações. Falei, gente, que coisa muito louca. Por isso que quando eu pego uma árvore nova, uma semente que seja, ou uma árvore pequena e planto no meu terreno, e eu vi isso empiricamente acontecer, e eu ficava sem entender o porquê, pegava uma muda, plantava num terreno que já era uma floresta. E aí vinham as formigas e comiam a minha muda. Aí eu falava assim, gente, essas formigas estão de brincadeira comigo, por que que elas estão comendo a muda que eu acabei de plantar e não estão comendo um monte de árvores que já existiam aqui? E o Stefano Rodotà, quando eu fui lendo o livro dele, ele falava disso, ele explicou e eu fiz a associação do que eu já tinha vivenciado. Ele falou: olha, como se fosse um intruso. É como se chegasse, entre muitas aspas, né, uma pessoa nova no seu pedaço. E aí todo mundo falou: opa, quem é você, forasteiro, que está chegando aqui? O que que acontece? As formigas e os outros bichinhos vão lá atacar porque não conhecem. Então, aquela árvore ela precisa começar a crescer para se conectar, para falar: gente, eu sou do bem, eu também estou aqui. Ou seja, a floresta é viva. É É viva. tudo ecossistêmico, é tudo integrado. E aí comecei a ter essa percepção lá em 2018. Não que eu não tivesse, mas coisa que talvez a gente não pare para pensar o tempo todo e a vida inteira. Em algum momento você é muito tocado por isso. E para mim começou ali. E eu saí de lá, como eu disse, absolutamente tocada. Eu tinha terminado ali naquela ocasião de escrever a minha dissertação de mestrado lá em direito processual, que não tinha nada a ver com estudo da natureza, tal, estudando aquela coisa, né? E aí eu falei, não, eu preciso fazer mais com o meu lugar de fala, que é o direito, né? Eu falei, peraí, o direito tem que dialogar com a ecologia. Por que que o processo não dialoga com a ecologia? E aí eu falei, eu vou fazer o doutorado. Eu vou fazer o doutorado e vou pôr isso tudo para conversar. Vou colocar o direito, o processo para conversar com a ecologia. E quando eu conversei isso com a minha orientadora, ela falou: Helena, o que que é isso? Será que isso vai dar certo? Eu falei: vai. Ela falou: mas como? Eu falei: é a isso que a gente tem que se propor, sabe, Ana? A compreender que, já que nós estamos falando que somos todos conectados, integrados e interdependentes, eu penso hoje que cada um de nós, dentro da sua área de formação, ou não da sua área de formação, dentro do seu saber ali tradicional, né? Os indígenas com seus saberes dos povos originários, os quilombolas, que são os povos tradicionais, que tem aquele saber de ancestralidade. E o saber que é construído dentro das universidades também, que são super importantes. Todo esse contexto de saberes, eles precisam dialogar e se curvar para dialogar com aquilo que nós somos. É entender que nós somos natureza e parar de imaginar que nós humanos estamos acima da natureza, aquela visão antropocêntrica, o homem como centro de tudo, como se nós, né, tivéssemos ali as rédeas para controlar a própria natureza, quando não. Nós perdemos a noção do ecocentrismo, é de nós humanos falarmos aqui, peraí, eu sou só uma parte do todo, que é o ecossistema. Eu não estou acima, eu estou junto. Então, aquilo que eu faço com a natureza, se eu derrubo a árvore, se eu poluo o rio, nós estamos nos auto-exterminando. Só que foi essa noção que a gente acabou perdendo aí, né? Eu falo que, sobretudo, eu acho que isso, desde a modernidade ali, isso se agravou em grande medida.
Eu resolvi colocar tudo isso para conversar, sabe, Ana? Então, assim, o meu ponto de partida, o estalo para isso tudo, embora eu sempre já tivesse ali uma grande afeição, um carinho enorme pela natureza, por tudo isso, que já vinha ali, eu acho que desde sempre, né, no meu coração. Mas o olhar, para olhar criticamente, e falar, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Foi ali, nessa viagem que eu fui, vi o Museu do Amanhã, tive a percepção de que tudo que nós fazemos tem impacto para a Mãe Terra, para a Mãe Natureza, que é de onde viemos e é o que somos. E aí eu falei, tão ótimo, então eu vou colocar isso para conversar com aquilo que é o meu lugar de fala ali, que é o do direito, do processo, e que não está dialogando com essa ecologia, com essa visão. E aí tudo começa a mudar. Da minha própria visão a partir de tudo isso. Gente, que maravilhoso, não? Que É, maravilhoso. E é exatamente isso que você falou. Cada um tem o seu momento de despertar, né? sim, E sim, cada um tem um momento de encontrar esse propósito. O propósito existe, ele está aqui dentro de nós. Em algum sim, momento ele vai despertar. Então, da mesma forma que despertou em você, e sim, você conseguiu enxergar essa forma de contribuir, aconteceu da mesma forma comigo, que alimenta a minha esperança, né? Como você falou, sim, que eu sim, tô vendo esse movimento crescer. O fato de a gente conseguir colocar essa mensagem e tocar cada vez mais pessoas e trazer cada vez mais pessoas para esse movimento. Porque é isso que é a ideia, né? Da gente estar falando desses assuntos, tocar sim. mais corações e conseguir mais gente para ter esse entendimento e fortalecer esse movimento, um movimento de reconexão. Porque a gente está conectado desde sempre, mas em algum momento a gente rompeu essa conexão. Então é reconectar, é voltar a entender e a viver como uma humanidade só, como parte do planeta. Exato. É essa volta que Esse eu acho que retorno. é esse retorno do ciclo que se rompeu. Que, E isso é muito necessário, né, Ana, para que nós possamos viver. Na pesquisa que eu comecei sobre tudo isso, uma pergunta que eu fiz, eu falei, onde é que foi? Em que momento que nós nos desconectamos para a gente agora ter que falar dessa reconexão, dessa necessária reconexão com a natureza, de entender a natureza como um sujeito que ela é? Porque quando nós falamos assim, nós seres humanos, nós somos sujeitos, nós temos direito, e a natureza a maioria das pessoas hoje vê como uma coisa, como um recurso. Eu tenho pavor quando as pessoas falam de recursos naturais. é, Eu tenho pavor dessa expressão, falar, ai meu Deus, a natureza não é recurso, a natureza é sujeito, sabe? E muita gente ri, Ana, quando nós falamos assim, o rio é sujeito. Uma árvore é um sujeito, as pessoas falam assim, meu Deus, esse pessoal é hippie. É meio que como se ridicularizassem muito quem levanta essa bandeira hoje, né? Por que que elas fazem isso? Porque houve essa desconexão. Então, uma pergunta que eu fiz foi, olha, como é que isso aconteceu? A partir de quando? Em que momento nós passamos a ver o homem de um lado não, o homem acima e a natureza abaixo, ali, um objeto, né, de subserviência, um bem, um mero recurso. E aí eu cheguei até num ponto que eu mencionei aqui rapidamente, no advento mesmo do surgimento do contexto da modernidade, sabe? Tem um autor muito bacana que se chama Henrique Dussel. O Dussel, ele é um latino-americano, é um professor universitário do México, e ele escreveu um livro que se chama 1492. E nesse livro, você conhece, Ana, essa obra dele? Não? não, eu não. Aqui, Eu só me liguei na data, né? é, 1492. Ah, e olha, fica a dica, porque é o seguinte, o Dussel, ele faleceu, foi ano passado que o Dussel faleceu, e se você colocar na internet Henrique Dussel, você vai entrar numa página do Henrique Dussel e tem toda a obra dele digitalizada, então ele democratizou o saber dele. Todos os livros do Dussel são tão acessíveis para quem quiser ler. Tem ali traduzido para o espanhol, para o português, para o inglês, em várias línguas, é muito legal. E aí o Dussel tem esse livro, 1492, e ele explica, Ana, o seguinte, que a modernidade nasce, né, ela surge exatamente quando ali os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha,
tiveram aquela ideia mirabolante, né, que para eles era sensacional, olha, da expansão ultramarítima, vamos lá, vamos avançar, porque tem outras terras que nós temos que conquistar. Né? E aí eles promovem essa expansão ultramarítima com a intenção de encontrar e explorar outras terras aqui na América Latina, no mundo inteiro, como a gente conhece aí na África, nas Índias, e eles chegam na América Latina, e o Dussel fala isso, olha, a modernidade nasce com o descobrimento da América Latina, porque quando eles chegaram, né, tanto Portugal quanto Espanha, quando eles chegam na América Latina, eles chegaram dizimando os povos originários, que eram os indígenas, né, aqui no Brasil, e assim como nos demais países ali na região amazônica, que tinham ali as comunidades incas, né, ali no Peru, Bolívia, enfim, no México, os astecas, eles chegam dizimando tudo para quê? Para explorar corpos, territórios e a nossa natureza. E essa natureza que eles exploraram foi, vamos dizer, eles pegaram, roubaram tudo que aqui tinha, levaram ali para a Europa, e ali surge mesmo essa questão capitalista, como nós a conhecemos, né? Daquela burguesia que falou: olha, agora nós temos muitos bens naturais aqui, agora sim nós podemos enriquecer. E ali, naquele momento, que começa essa virada de chave, sabe, da exploração da natureza. Porque por mais que antes disso a gente criticamos com muita razão os atrasos que aconteceram ali na Idade Média, no feudalismo, uma coisa é inegável. Naquele período havia um respeito pela natureza, porque ali, na época do feudalismo, até ali, existia uma convivência dos humanos com a natureza de entender essa conexão. Não havia uma mentalidade de explorar a natureza, mas de, olha, eu preciso da natureza para sobreviver. Eu vou utilizar aquilo que eu consumo. Isso muda com a modernidade, exatamente com esse surgimento desses estados nacionais, a acumulação capitalista, e aí muda tudo. Aí, convergindo, né, para todo esse pensamento novo que vem a partir da modernidade, nós tivemos ali os pensadores como René Descartes, que aí vem penso, logo existo. Então, esse penso, logo existo dele já coloca o homem também acima de tudo. É claro que não, eu estou dizendo aqui de uma forma muito simples, mas se a gente for aprofundar na leitura do Descartes, fica muito claro. O próprio Descartes coloca, olha, a natureza é para nos servir. Ele quebra essa nossa conexão. E o nosso pensamento, então, a partir dali, eu chamo, inclusive, de pensamento moderno cartesiano, o cartesiano que vem do Descartes. Eu falo que foi essa virada do pensamento moderno cartesiano. Então, dali para frente, é que esse pensamento, essa ética antropocêntrica, ela ascende e está aí, tomando conta da humanidade. E aí eu digo o seguinte, que desde então nós temos um conflito de uma relação que eu falo relação eco, é a relação como se, né, não fosse possível compatibilizar economia com ecologia. E como assim? Os dois ecos, né? Economia e ecologia. E quer dizer, a economia ela vem de quê? Ela é criada. A economia ela é criada como uma regra do homem para atender o homem. E a ecologia, a visão é outra. Olha, nós somos interligados, conectados, somos ecossistêmicos, interdependentes. Como se existisse uma tensão, ecologia e economia, como se não fosse possível colocar os dois para conviver. Olha, vamos lá, vamos ver o espaço de cada um e vamos compatibilizar tudo isso dentro de uma visão que vem, então, essa visão moderno-cartesiana, ela colocou isso como não possível e colocou a natureza ali num lugar de objeto, objetificou a natureza. É. Né? Então, a pergunta que eu comecei, falei assim, nossa, mas por que que isso aconteceu, né? E aí eu descobri que veio desse contexto, sabe? É sensacional, sensacional essa pesquisa e descobrir esse ponto, né? Que eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Em que momento que a gente se desconectou? É brilhante essa descoberta. Para onde que isso tem levado a gente? É que é o ponto que tem que levar à reflexão de que é necessária essa mudança, que é Sim, a gente vivendo as consequências da resposta da natureza com relação a essa opressão. Então, é o sim, que a gente está vivendo agora, são os desastres naturais e tudo isso que está acontecendo, mostrando a gente, quer dizer, a terra gritando, pedindo ex- ajuda. Quer dizer, esse exatamente. não é o caminho se a gente continuar dessa forma,
o que vai acontecer é muito pior do que o que a gente já viu. E quer dizer, esses últimos 5 anos foram desastrosos, igual você falou, de todos os sentidos, todos os tipos de Sim, desastres naturais e biológicos, enfim. sim. Se continuar por esse caminho, a humanidade vai se dizimar. Sim, eu falo que é uma rota de autoextermínio, sabe, Ana? Nós estamos cavando a nossa sepultura, e isso é muito triste. E sabe o que que isso me parece, Ana? Uma crise do próprio conhecimento. Nós estamos vivendo uma crise de conhecimento, porque é como se as pessoas não se dessem conta, elas não estão entendendo. Não tô, é claro, sem generalizar, claro que muitas pessoas têm sim essa noção e a dimensão dos riscos que nós estamos vivendo, mas a grande maioria talvez não saiba ou não tenha dimensionado de forma adequada ainda. Então eu olho, eu falo, gente, existe uma crise de conhecimento que permeia tudo isso, sem Sem dúvida dúvida. nenhuma. Sabe? É, Então, tem uma questão de fundo ali. Eu falo, quando as pessoas sabem, elas decidem de uma forma melhor. Porque se a gente for parar para pensar, Ana, todas as decisões que nós tomamos de forma individual ou em grupo, nós decidimos de acordo com aquilo que nós conhecemos. Porque a luz, você joga a luz em cima do que? A sua lanterninha do conhecimento, né? Você vai apontar ela para um lado ou para o outro, é aquilo que você vai ver. Daquilo que te interessa ou daquilo que te mostraram, é o que você tem clareza. Então, nós precisamos ampliar, sabe? Eu digo que é um diálogo de saberes que ele é necessário. E é um diálogo de saberes para ampliar o conhecimento da humanidade a respeito de todos esses riscos que estão nos envolvendo aqui, desse ocultamento, dessa invisibilização da natureza como sujeito que ela é. Mas se as pessoas não entenderem isso, Ana, não vai resolver, porque todas as decisões, como eu disse, a nível individual e coletivo, vão ser tomadas de uma forma equivocada, porque elas não conhecem. Como é que elas vão decidir adequadamente? uhum, Né? E isso é um exatamente. grande desafio, É, é um enorme desafio, é, né? A gente pensar assim, como é que vamos fazer? Então, quando eu falo desse diálogo de saberes, nós estudamos nas universidades. Eu falo que a universidade tinha que mudar de nome, na minha opinião, sabe? Eu falo que tinha que chamar pluriversidade. Não é universidade, porque fica uma impressão de que unicamente quem sabe das coisas é quem estuda. Quando eu estou falando dessa crise de conhecimento, não é de falta das pessoas irem para a universidade, de forma alguma. E, na verdade, é um outro contexto, é a crise do conhecimento que é invisibilizado. Então, quando eu trago muito assim, gente, nós temos que inserir na narrativa, até para que a narrativa seja ampliada e seja efetivamente democrática, os povos originários, os povos tradicionais, porque eles não se desconectaram da natureza como nós. Vamos dizer, é nós que vivemos e crescemos e fomos ensinados dentro de uma visão ocidentalizada, daquela visão eurocêntrica, sabe? Do homem acima de tudo. Os indígenas, os povos tradicionais, não. E eles normalmente eles não entendem que para saber e conhecer precisa frequentar uma universidade, porque eles trazem esse conhecimento ancestral e que é riquíssimo. Só que ensinaram para gente que o conhecimento válido é o conhecimento científico. E eu critico isso sendo cientista. Eu falo, não, aqui nós somos só mais um ponto. Nós estudamos, nós conhecemos, mas eles também, só que nós calamos essas pessoas como se o conhecimento delas não valesse nada. E é na verdade, exatamente isso. né? E na verdade, hoje, quando a gente olha para trás, a gente fala, gente, eles sabiam disso o tempo todo, e há quanto tempo eles estão clamando por isso, principalmente os povos indígenas do mundo inteiro. E nós deixamos de ouvir essas pessoas falando, né, com aquela visão de pedestal, de falar assim, não, os conhecimentos, eles partem das universidades. Então, nós escutamos, são os economistas lá da Universidade de Chicago, e não escutamos, por exemplo, na minha pesquisa eu fiz um levantamento até de uma comunidade indígena do Canadá. Hum, Eles têm eu vou dizer uma técnica, né, um procedimento que se chama Enoquim, que é lindo. Sabe, é um procedimento daquela comunidade indígena canadense decidir, Ana. E sabe como é que eles decidem? Eles se reúnem e é como se cada grupo dentro daquela comunidade fizesse um papel. Então, tem um grupo que pensa
como as mães pensariam. Só que nesse grupo tem homens, tem crianças, é pensar como mãe. Não significa que ali só devam ter mães. Eles pensam assim, olha, como essa decisão vai impactar no cuidado com o todo. Aí tem o grupo de pais que podem ter mulheres, idosas, jovens, não importa, tem lá os homens também, e que são pais, e os que não. E esse grupo de pais, eles pensam o seguinte: olha, quando nós formos decidir, qual vai ser o impacto dessa decisão para a nossa forma de produzir aqui? E aí tem um grupo dos anciões. Esse grupo de anciões, eles pensam o seguinte, e que podem ter jovens, pode ser um grupo só de jovens, mas é o pensar como os anciãos pensariam. É o grupo que vai pensar o seguinte: qual é o impacto dessas nossas decisões aqui, ó, para a natureza? Então, cada um daqueles grupos vai pensar o impacto dentro, né, de um contexto daquela comunidade. E aí eles vão pensar, eles vão conversar dentro do grupo, e esses grupos vão conversar com todos, para que eles construam a melhor decisão pensando no quê? No indivíduo, na comunidade e na natureza, no ambiente. Porque o ambiente, Ana, ele é natural e ele é social. Quando fala em ambiente, dá a impressão que o ambiente é só natural, mas não, ele é social também. E é isso que é o ecossistema. O conceito de ecologia, inclusive, que os físicos dão, que os filósofos dão e que os biólogos dão, é isso, é a interação indivíduo, comunidades e ambiente. Ambiente que é natural e social. E essa comunidade indígena canadense, ela tem essa técnica Enokin, que tem esse modelo que eu acho assim lindo, que eu falei, gente, olha que bacana, porque eles pensam as consequências de toda decisão que eles vão tomar para o todo. Eles pensam de forma ecossistêmica, ecológica. E isso é lindo. É Isso é lindo maravilhoso, maravilhoso. demais. Quer dizer, um povo originário, né, que pensa ecologicamente. E foi isso que nós viemos perdendo, né? É, é. A mesma abordagem aconteceu na questão da saúde. E eu me fiz essa pergunta também, em qual momento que a gente se desconectou da medicina natural? Porque tudo que existe de drogas e medicamentos que a indústria farmacêutica produz hoje, de onde que vem? É algum Exatamente. elemento que está na natureza, que eles aprenderam que tinha aquele efeito, então a indústria farmacêutica conseguiu sintetizar, então hoje a gente usa essas drogas sintéticas que são cópias do que a natureza fornece. Qual o Exatamente. momento, né? E aí eu pensei, foi no momento que surgiu a indústria farmacêutica. Foi a Exatamente. grande indústria farmacêutica que fez a gente se desconectar da natureza para essas ervas, para essas raízes, para esses compostos naturais que foram usados por milênios para a cura. Ana, e a indústria farmacêutica aprendeu com quem? Na verdade, ela se apropriou de um conhecimento de povos originários, de povos ancestrais. Exatamente. Houve uma apropriação do conhecimento, como se aquele conhecimento deles, olha, ele é importante, mas ele não é válido. Vou levar para dentro da universidade para dar validade, gerar ali uma autoridade da fala e do conhecimento a respeito. Lucro com isso, aí entra a questão do econômico, que aí é a quebra que acontece com o ecológico. Vou capitalizar em cima desse conhecimento lá, e aí tudo isso se rompe. Percebe, Ana? É, exato. É E isso a mesma coisa aconteceu com a indústria alimentícia, né? também. A indústria alimentícia é exatamente o mesmo modelo. Quando eles descobriram que podiam criar um carboidrato sintético, né? Agora estão pensando em fazer proteína sintética de laboratório. Quer dizer, a loucura continua. É uma loucura. Eu, outro dia, fui em uma palestra de um professor, Vicente Ataíde Júnior, ele trabalha sobre direitos animais, e ele estava falando isso, da criação de proteínas sintéticas, e eu fiquei impressionada. É um absurdo. Então, essas desconexões elas foram acontecendo, né? E Sim, a gente agora está sofrendo essas consequências nas crises do sistema de saúde, absurdas taxas de doenças crônicas, diabetes, doenças mentais, em todas as faixas etárias, em todos os gêneros e em todo o mundo.
e a gente vê os desastres ecológicos e tudo isso. Então, é um cenário que realmente, como você disse, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode descer pelo caminho errado de achar que não tem esperança. Mas a Sim, gente tem que levantar a bandeira e dizer: existe esperança. A gente tem o dever de espalhar esse conhecimento, de sim, angariar mais pessoas para esse movimento, porque há esperança. A gente tem que reconectar com a natureza, a gente tem que se entender como parte, né? Que eu falo, a sim, gente é parte do problema e a gente tem que ser parte da solução. Não é sim. pensar que os políticos é que vão resolver, que são os grandes países, é o G20, é o G, sei lá o que vai resolver. Sim, Não é, é cada um dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, com as ações que estão ao nosso alcance, que a gente sim. pode promover a mudança. E Ana, e pela palavra, claro, né? as nossas ações têm muito poder, têm muito poder. E até isso quiseram tirar de nós. Quando você fala assim, olha, a indústria farmacêutica, você trouxe isso de uma forma brilhante, é isso mesmo. Indústria farmacêutica, indústria alimentícia, elas produziram, estão produzindo, melhor dizendo, pessoas doentes e adoecidas porque interessa para eles que as pessoas estejam doentes, que as pessoas se tornem ali como entendedoras de uma dependência de medicamentos, indústria farmacêutica, dos alimentos ultraprocessados, de tudo isso. Então, existe um interesse em tudo isso. Tem um outro autor também que eu amo, e é um filósofo aqui de Minas Gerais, o Vladimir Safatli, e ele fala o seguinte, que é produzido, que existe por parte de todas essas estruturas, né, de poder, que são os políticos, que são os governos e que também é a indústria, é todo esse mercado, né, de uma forma abrangente. É isso que eu chamo de estrutura de poder. O Safatli fala o seguinte: as estruturas de poder interessam muito que as pessoas se sintam com medo e desamparadas. Porque quando elas se sentem com medo e desamparadas, elas falam assim: nossa, eu preciso dessa estrutura de poder para me salvar, porque eu não vou conseguir me salvar sozinha. E aí, Ana, sabe qual que é a leitura que eu faço disso? Que se as pessoas realmente fizerem essa entrega, tipo, olha, não dá mais, eu tô com medo e tô desamparado e eu vou ter que me apegar a algo que é a única coisa que eu tenho. Aí é que nasce a desesperança. É a pessoa se entregar. E eu acho que a gente não pode se entregar, sabe? A gente não pode desistir, a gente tem que ter aquela teimosia boba, boba, mas que é importante de falar assim, não. Eu posso me sentir aqui sozinha e desamparada, mas eu vou falar. Eu vou gritar. Tem pessoas que também estão ali se sentindo sozinhas, mas que estão falando. E no final, Ana, a minha esperança é de que sempre nós vamos somar vozes para promover essas mudanças. Só que a gente não Exatamente. pode se entregar para o medo e para o desamparo, porque até isso é produzido para que nós fiquemos fracos, Uhum. né? Então a gente tem que escolher do que eu vou me nutrir, né? Exato. Porque a gente está vivendo uma outra ditadura, né? Sim, É a ditadura das indústrias, é a ditadura do exato. sistema. Ela não é uma ditadura política, mas ela continua sendo uma ditadura. É verdade. Alimentada e retroalimentada hoje também, né? É como eu falei, que tem dentro de toda essa estrutura de poder que eu citei, agora nós ainda temos as big techs, que estão ali com os nossos dados, com as nossas informações, e que a cada clique que eu dou, ele vai me enviar ali uma propaganda daquilo que eu devo consumir. Então, assim, nós estamos sendo engolidos por um sistema que quer nos cooptar. E que não quer mesmo que a gente tenha esperança, que a gente levante essas bandeiras de reconexão, porque para eles, Ana, interessa muito pouco. Interessa muito Exato. pouco esse nosso discurso, essa nossa É, narrativa. Mas nós só vamos viver e viver bem e sobreviver se nós realmente nos entendermos como natureza. Nós somos natureza. Eu acho que nós vamos ter que retumbar isso, sabe? Tipo, colocar na testa, nós somos natureza, até as pessoas efetivamente entenderem é, de é. tudo. Esse é o movimento hippie do século XXI, Sim, sim, porque que o movimento hippie foi esse movimento de sim. conexão. Já naquela época, 50 anos atrás, eles já estavam com essa ideia, que eles precisavam se desconectar e conectar com a natureza.
Só que eu acho exato. que teve uma desviante no caminho deles, que eles foram para o lado dos psicotrópicos. E aí eles se perderam. Então, eu acho que Exatamente. essa foi a falha do movimento hippie, que foi um movimento maravilhoso, mas que eles escorregaram. E aí Exato. agora, esse movimento do século XXI é esse movimento do despertar completo. A gente não precisa do psicotrópico para se Sim, conectar. A natureza está aí para fornecer tudo que a gente precisa. A gente tem que se sim, voltar para a terra. A gente tem que isso. recuperar, regenerar esse solo, que é de Sim, lá que a gente vai tirar a nossa vida, nosso sustento, nossos nutrientes. Então, sim. é essa volta, é fechar esse ciclo, é dar as costas para a indústria e voltar para o simples, né? Então, acho que esse é o Exatamente. caminho. É o caminho. Quando você fala aí do movimento hippie, né, eu faço uma leitura assim. Olha que interessante, algo que eu não tinha pensado, eu tive esse insight aqui agora, de um livro também, que é um livro bárbaro. Ele foi publicado em 1972. Ele se chama Os Limites do Crescimento. Esse livro ele foi organizado por uma cientista que se chama Donatella Meadows, através de uma pesquisa que naquela época a gente nem falava em globalização, mas foi uma pesquisa global ali, né? No final da década de 60 e início da década de 70, era um grupo de pesquisadores, um grupo gigante de pesquisadores do mundo inteiro, e eles se correspondiam por cartas. Olha que lindo isso, né? Porque ali nós não tínhamos ainda o advento da internet. E aí esse chamava Clube de Roma, porque a primeira vez que eles se reuniram foi ali em Roma. E olha que bacana, questão da interdisciplinariedade, desse diálogo de saberes, né? Eles chamaram, falaram assim: olha, quem quer? Quem quiser, vem. Nós vamos estudar sobre a natureza e os impactos do crescimento, porque sempre houve esse diálogo, né? Desde a modernidade, que precisamos de crescimento econômico a qualquer custo. E isso era visto, e ainda é, na verdade, como a mola mestra, né? De o crescer, 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 e ninguém está questionando, mas e a sustentabilidade? Né, que é o diálogo que nós estamos buscando adequar, porque a sustentabilidade é exatamente reconhecer que nós somos integrados, interligados, conectados e que a natureza tem limites. Então, esse livro, quando ele fala limites do crescimento, é o primeiro, e ele não usa a palavra sustentabilidade em momento algum. É interessante isso, que ele foi publicado lá em 1972. Não existia essa palavra, sabe, propriamente, mas o livro fala de sustentabilidade. E esse Clube de Roma, como eu disse, estudiosos do mundo inteiro, e tinham físicos, biólogos, pessoas da área das ciências humanas, exatas, biológicas, todo mundo, cada um ali dentro do seu lugar de fala, pesquisando, e depois eles se reuniram novamente em Roma para discutir, debater e fazer um relatório final que repercutiu na publicação desse livro, que se chama Limites do Crescimento. Qual foi a conclusão que eles chegaram lá no início da década de 70? Daí eles falaram: olha, não dá para continuar. A natureza tem limites. Nós precisamos reconhecer a natureza como nós nos reconhecemos. Reconhecer a natureza como semelhante e respeitá-la, entender que ela não vai ter como suprir todo o consumo que não para de crescer. Então, nós precisamos limitar o crescimento. Imagina quando essa galera publicou esse livro lá em 1972. Aí a turma capitalista, as estruturas de poder, fala: esse pessoal tá louco, como é que nós vamos deixar de crescer? As pessoas vão ficar pobres? Só que a verdade é que o que vem nos tornando pobres é o não respeitar a natureza, é isso que nos empobrece. Né? E eles já falavam ali, naquele livro, falaram: olha, nós não damos 100 anos, se nós continuarmos nesse ritmo, em 100 anos, não vai ser possível viver no planeta Terra. Então, se a gente pensar hoje, né, 2072, como é que nós vamos estar lá? Eu não sei. Eu já falei que eu vivo de esperança, porque eu acho, eu acredito que nós vamos vencer, sabe? Porque a natureza é muito forte, o planeta é muito forte, e tem muita gente de bem que está falando sobre isso. Então, eu acho que isso vai retumbar no mundo de uma forma muito poderosa. Eu acredito numa nova era que está vindo, que é mais ecológica, que é mais humana, que é mais espiritual. Eu acho, na verdade, eu acho que nós já estamos, e com resquícios fortes de muitos problemas.
a verdade, né, Ana, é que não existe um limite ali para que tudo mude, assim, ó, as coisas vão É mudando. um processo, é. É um processo. Eu acho que nós estamos nesse olho do furacão da mudança. Nós estamos percebendo tudo o que aconteceu, mas somos nós que vamos mudar tudo isso. Por isso eu sou cheia de esperança, por isso que eu falo assim, nós não podemos parar, porque Não, somos nós não estamos aqui agora por acaso. Não estamos aqui por acaso. Eu tenho certeza que não. Sabe? Porque nós estamos falando de coisas muito importantes para a vida do planeta. Então, exato. nós não podemos ser calados, nós não podemos ser desconsiderados. Esse Clube de Roma que falou isso lá em 72, aqui eles não morreram. E eles não vão morrer, porque aquilo que eles disseram faz sentido. E nós temos que falar de tudo isso o tempo todo. E vai mudar, vai Vai mudar. mudar. Vai mudar. Eu também tenho esperança e eu vejo esse futuro. Eu consigo Hum. visualizar esse momento de que a gente vai estar vivendo em comunidade, em harmonia com a natureza, cada um em harmonia consigo próprio, a gente vivendo a nossa essência e vivendo com propósito, Isso. regenerando a Terra e deixando esse planeta para os nossos netos e bisnetos de uma forma bem linda. Exato. Eu não sei se nós vamos ter tempo, Ana, de ver tudo isso tão pronto, sabe? Talvez as pessoas nos ouçam falar e falem assim: Ih, esse pessoal tá viajando, tá muito difícil para essa mudança ser rápida. Eu não acho até que ela vai ser tão rápida. Talvez eu, você, né, não consigamos ver isso propriamente como a gente sonha. É. Mas Mas, eu tenho visto, Helena, uma coisa sensacional que são essas comunidades ai, pipocando em pontos específicos, sabe? Então, tem uma comunidade na Austrália, tem uma na Costa Rica, tem uma na Califórnia, isso mesmo, no tem no mundo Brasil, tem tem. até outra, eu acho que tem mais de uma no Brasil, Tem que eu várias, soube Ana, recentemente. ecocomunidades, né? Tem várias já Tem pipocando. várias. Eu acho que é isso, esse movimento está crescendo e a gente tem que achar uma forma de alimentar esse movimento e multiplicar essas comunidades. Então, eu acho que a gente não vai conseguir ver como um todo, mas a gente vai conseguir deixar esses pontos Isso, Ana. para crescer, sabe? Ana, nosso Plantar pensamento está essa sendo semente. mudado. Olha que lindo isso que você está É, falando. É muito legal. Olha que bacana. Quando comecei também a minha pesquisa, eu peguei um livro que se chama Comuns, de dois autores, o Dardot e o Laval, Christian Laval. E eu li esse livro e falei, gente, que incrível. Ele fala exatamente comuns porque fala dessas comunidades que se organizam para que elas decidam ecologicamente, pensando no desenvolvimento humano, ecológico, afetivo daqueles pequenos grupos. E eu falei, meu Deus, isso é absolutamente incrível. E aí, Ana, eu ia trazer isso para minha pesquisa, mas eu decidi não trazer de pronto, sabe? Eu falei assim, eu vou precisar construir uma, vamos dizer assim, um arcabouço teórico antes, e eu vou precisar fazer isso depois, porque, Ana, é uma questão polêmica ainda quando se fala da ecocomunidade, sabe? Porque é como se elas se isolassem da própria concepção de Estado, porque no fundo elas meio que se isolam mesmo, elas criam, é como se elas criassem ali um microsistema, um microclima, um exato, ecossistema delas, isso. sabe? É Uhum. meio que uma bolha que não é bolha. É uma bolha para elas, mas que elas estão pensando no todo. Tipo assim, vamos nos salvar aqui, vamos crescer em pensamentos, em afetos, em cuidados e vamos servir de exemplo de que isso deu certo para o mundo. Exatamente. Só que, Ana, você imagina quantas opressões isso ainda vai sofrer nessa caminhada, sabe? Então, assim, eu vejo, tem muitas comunidades assim na Espanha, no mundo inteiro, Espanha, como você falou, no Brasil, Canadá, isso está em ascensão, está em crescimento. Acredito, assim, muito nisso. Eu brinco que vai ser a parte 2 da minha pesquisa. Eu não quis trazer isso de pronto, porque eu falei, não vai dar para falar disso agora. Tudo tem um momento certo e a gente tem que ter essa clareza, sabe? Falei, eu preciso falar de outras coisas antes, para as pessoas entenderem. Quando elas entenderem, aí eu vou chegar para falar desse ponto. Por quê? Porque lá atrás, no início do nosso bate-papo, que eu falei, né, o meu lugar de fala, de formação é o direito e o processo. No direito e no processo, Ana, as pessoas são muito fechadas, elas pensam muito quadradinho. Falei, você imagina eu falando para essa turma de comuns?
Eles não vão nem querer me ouvir, sabe? Eu falei, eu vou precisar falar de procedimentos decisórios sustentáveis. Percebe? Então, a primeira parte da minha pesquisa foi falando disso, para elas pelo menos começarem a querer me ouvir. Eu falei, bom, depois que elas me ouvirem, aí sim. Aí eu vou falar dos comuns, dessas comunidades ecológicas, porque eu acredito também nisso, assim como você, e que elas vão crescer, e elas vão ser a solução aí para essa construção de um mundo melhor. Eu não vejo outro caminho. E aí eu falei que ainda vai ser uma trilogia, ainda vai ter a parte 3 porque hoje a gente fala muito de tecnologia. Eu falei, gente, e ninguém está falando de tecnoecologia. Hum, Nós precisamos parar para pensar que nós vamos ter que partir da tecnologia para a tecnoecologia. perfeito. Porque a tecnologia ela ainda está. Não, ainda não, ela está completamente atolada nessa concepção capitalista, burguesa e de exploração de tudo, da nossa mente, do nosso conhecimento, de tudo mais. Nós vamos ter que construir uma forma de pensar diferente, pensar numa tecnoecologia. Como é que eu vou dialogar com a tecnologia, que é importante? Nós não vamos voltar para trás. De jeito nenhum, nós não vamos voltar, ninguém quer retroceder, mas é pensar como é que eu vou pensar a tecnologia sustentável, a tecnoecologia, trazendo para essa tecnoecologia a natureza como sujeito, a natureza que somos nós. Nós temos que ir junto, né? E quando a gente Perfeito, pensa em perfeito. tecnologia é humano, para atender os humanos, né? Como é que o humano ganha e cresce, né? Mas espera aí, você está indo sozinho, humano. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Então, vamos pensar numa alternativa tecnoecológica. Então, Nossa, eu falo que, perfeito, Helena. então, assim, eu fiz uma primeira parte, que é a dos processos pluriversais, que é esse, trazendo esse diálogo de saberes, né? Dialogar todo mundo para que a gente construa soluções sustentáveis, democráticas com a natureza como sujeito. E aí, em segunda parte, eu quero falar dos comuns dessas comunidades ecológicas, e nessa terceira parte, da tecnoecologia. Eu falo que é uma trilogia. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. E eu vou te dar a chance de fazer a tua parte empírica lá no meu vilarejo. Ai, e eu vou amar, já tá aceito o convite, tá? De verdade. Porque o vilarejo vai acontecer, ele vai sair do papel ano que vem. Que coisa boa. Cara, Ele já olha, existe aqui, ele já está lá no universo, já visualizo ele, que eu já criei, já escrevi, já que coloquei todos os lindo, detalhes. que lindo, Então você pode parabéns. fazer o seu empírico lá, do seu Não, eu livro. preciso sim, porque esses comuns, né? Eu estou trazendo essa expressão, como eu falei, dessa leitura que eu fiz primeiro lá do Dardot e do Laval. Ana, eu acredito nisso com tanta força, e já está feito. Eu irei para fazer, sim, essa pesquisa empírica aí, e em todos os lugares que eu puder, porque é o seguinte, é o diálogo de saberes. Eu preciso entender como é que isso funciona, para a gente conseguir trazer isso em forma de conhecimento e falar para o mundo que isso existe, que é uma alternativa sustentável, viável, ecológica e, sobretudo, uma alternativa feliz. Exatamente. Aqui, te convido para você ir lá em Piracanga comigo, então, que é a comunidade aí no Brasil, aí na Bahia, que eles já estão vivendo essa realidade, já estão atraindo um monte de gente. Está na minha listinha. Então, Piracanga tem uma comunidade na Costa Rica que é maravilhosa também, que também está na minha lista que eu quero visitar. E até a gente construir a nossa, eu vou visitar essas todas para poder ter esse entendimento, que eu acho Isso, a que gente é tem isso que aí, é entender. isso que é o É, futuro. eu não tenho dúvida. Nossa, e olha, Ana, que incrível, né? Nós estamos conversando em profundidade aqui agora. Quantas conexões? Quantas conexões? É tão incrível, gente. E eu estou falando aqui, não é nada místico, não. Mas é que eu tenho tanta clareza de que no nosso coração, no nosso íntimo, a gente é tão natureza, que é por isso que no fim, a gente se descobre dentro dessa narrativa ecossistêmica, ecológica e do comum, sabe? Não é um tipo, nossa, foi uma. Não tem nada de místico nisso. Eu acho que é totalmente lógico, Também sabe? Eu acho. acho que existe uma lógica, assim, de energia mesmo, disso tudo, sabe? Exato. Quando eu escrevi a minha tese, eu falei com o meu marido assim, falei, André.
E eu lia e eu falava assim, gente, nem tem. Como é que eu escrevi isso aqui? Aí eu começava a pensar, eu falava, é porque no fundo, isso já está dentro da gente. A gente só desperta. Para isso que Exato, somos nós. Né? Eu falei, então exatamente. não é um encantamento, não é uma iluminação, não, é porque é isso que é, Que já está lá dentro. que Exatamente, é já assim está. que eu sinto. Eu acabei de escrever meu primeiro livro, né? Que lindo, É, parabéns, então, eu que terminei de escrever bacana. o primeiro Sim, sim, rascunho. Então, sim, agora a gente vai começar a edição. Foi assim que eu senti. Eu senti que ele já estava pronto dentro de mim é isso, e que eu fui conseguindo tirar, é isso, sabe? é isso. Incrível, incrível. É, E eu tô na mesma vibe que você. A semana passada eu escrevi o último capítulo do livro, fechei. E agora, essa semana, já me ocorreu a ideia do segundo livro. olha que E incrível, ouvindo você falar, é exatamente o sentimento que eu tenho, que é dentro do meu campo de atuação, usando o conhecimento que eu tenho da minha bagagem, da área que eu trabalhei por quase 30 anos, que é sim, dialogando com esse público desse meio, trazendo uma linguagem que esse meio consegue entender. sim, Então, sim, na hora que você falou isso, sabe, tudo fez mais sentido ainda. Tá tudo aqui dentro, só precisa sair para o papel. é isso, e flui, e é uma coisa que flui, né? Então, assim, cada vez que eu leio, eu falo assim, meu Deus do céu, onde é que estava isso antes? É que também tem um momento certo, Tem, né, disso tudo nascer. É muito lindo, é muito legal e é muito mágico, sabe, Ana? Eu fico muito encantada com a força que é da natureza. É claro que ela permeia todos nós, porque, como eu falei, nós somos natureza, né? Mas essa inspiração, né, que a Mãe Terra traz ali para a gente é incrível. E aí a gente pensa isso mesmo, eu estava dentro aqui o tempo todo e só precisava de solo fértil. exato. E esse Solo, solo fértil é quando a gente se conecta com a nossa essência. isso mesmo, é Quando a isso gente aí, se conecta, tudo floresce. é Quando a isso. gente entende essa essência, É que isso, e é é muito isso. bacana, é muito legal. E você percebe, né, Ana, você já terminou agora, você já está com novos projetos. Eu também escrevi lá, já estou aqui pensando na parte 2, na parte 3, como eu brinquei, a minha trilogia. É a esperança. É, Isso, aí flui. a gente começou falando de esperança e a gente está aqui falando da esperança novamente, né? A gente inicia e termina falando do quê? Da esperança, do maternar. Quando você escreve, é como se você jogasse para o mundo mais um filho, mais Exatamente. então, é algo, inclusive, que deixa. Eu falo o seguinte: aquilo que eu escrevi já nem me pertence mais, já é do mundo. Ele Isso, já é ganhou vida lindo. própria. Ele Olha ganhou como é. vida própria. Exato, Não me pertence mais, porque a gente não tem que pegar e falar, é meu. Não, é aqui. É uma oferta. exato. A gente só está retribuindo, né, a É, própria vida que a Mãe Terra nos deu e a gente está devolvendo em forma, né, de amor, de contribuição a partir do conhecimento, como eu falo, cada exato. um no seu lugar de fala. Por isso, sou fã, sabe? Sempre falo gente, vamos lá, diálogo de saberes. Hoje eu até falo mais, eu falo diálogo processual, ecológico de saberes. É isso. Todo mundo falar e conversar. Exato. Isso que é maravilhoso. Agora É fala, aprender. fala do teu livro, então. Fala dos Então, processos pluriversais. isso, os processos pluriversais, e é no plural mesmo. Quando alguém fala assim, o processo pluriversal, eu falo, não, não é no singular, ele é plural. Por quê, Ana? Os processos pluriversais, ele traz exatamente essa compreensão de nós necessitarmos de comunicar todos esses saberes, todas as formas de decidir e de pensar diferente. Quando nós decidimos a partir daquilo que nós conhecemos. Olha só, então é muito importante que eu ouça o outro, porque o outro conhece coisas diferentes do que eu conheço. Então, o meu saber não pode, Ana, anular o seu não pode anular o do colega. E é isso, nós temos que trazer tudo para cá para nós crescermos, ampliarmos os saberes. Se nós fizermos isso, nós teremos condições de decidir melhor. E essa pesquisa, meu livro Processos Universais, ele
é o resultado da minha tese de doutoramento na área lá do direito processual, que, como eu falei, né, o direito processual é aquela coisa técnica, né, nu e cru, e eu falava, não, não pode ser só isso, não é possível que é só isso, pensar em os prazos, os recursos, não, tem que ter mais. Eu falava, tem que ter mais que isso. E aí é que eu trouxe, falei assim, não, o processo vai dialogar com a ecologia, está faltando ecologia no direito e no processo, porque o direito e o processo trabalham com decisões. E eu falei, nossas decisões, elas estão muito antropocêntricas, porque está faltando visão ecológica. E daí nasceu desse meu incômodo, né, os processos pluriversais, que eu trago essa compreensão como garantia de direitos humanos e direitos da natureza, que são os nossos direitos como seres humanos que têm que andar junto com os direitos da natureza. E a partir desse processo como garantia que nós temos que decidir, com essa visão que é holística, digamos assim, que é ecossistêmica e que é sustentável. Então, trazendo de novo, pegando lá o gancho, né, daquela técnica Enoquim dos indígenas canadenses, e que é muito parecida com outras técnicas de povos originários aqui da América Latina, enfim. Quando esses povos vão decidir, eles pensam no todo. Eles pensam numa visão de ecologia, que é como é que vai ser o impacto disso para o indivíduo, para a comunidade e para o ambiente que é natural e que é social. Se nós pensarmos assim, nós teremos decisões sustentáveis. E não é o que nós temos hoje. Hoje, sabe como é que se decide, Ana? No legislativo, no executivo, judiciário, na indústria farmacêutica, alimentícia e tudo mais? O que dá lucro? Exato. Onde é que nós vamos ganhar mais? Onde vamos lucrar mais? Aí a visão não é ecológica, ela é econômica. E por isso, nessa própria pesquisa, eu falo que existe esse conflito, essa tensão dos ecos, do econômico para o ecológico. A visão ela é hoje econômica, do lucro, do capitalismo, do quem ganha mais, do quem lucra mais. Se a gente não virar essa chave, a gente não sobrevive. Nós vamos ter que pensar qual é o impacto das nossas decisões para a natureza, da qual nós também fazemos parte. Nós somos Uhum. afetados. Então, essa é a proposta aí dos processos pluriversais, e é no plural porque nós temos que abarcar as diversidades, sabe? Existe, né? Eu pego o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. É como se existisse só uma forma de decidir, que é o Estado que está me falando como é que eu decido, como é que eu tenho que decidir. Mas peraí, e como é que você vai decidir lá na sua comunidade linda, maravilhosa, que já nasceu? Como é que a comunidade dos indígenas canadenses... Peraí, não é o Estado que está indo lá e falando como é que eles decidem, eles decidiram como eles vão decidir. Eles construíram uma forma de decidir que é única, que é deles e que é diversa. Só que isso o Estado cria um apagamento, tipo, não, só vale aquilo que eu falar, como é que você vai decidir. Sou eu que decido como é que você vai decidir, mas peraí, estou precisando do Estado me dizer como eu decido, eu dou conta sozinho. Percebe? O medo Aham. do desamparo que o Safatli falou é isso. Aí o medo do nosso desamparo e o nosso medo é tão grande, eu falo, não, eu só posso decidir de acordo com aquilo que o Estado disse que eu tenho que fazer. A gente se entrega. Mas peraí, Estado, eu estou dando conta aqui. Eu dou conta, eu e a minha comunidade, nós damos conta de conversar e entender o que é melhor para nós. E aí há uma ruptura. Quando a gente começar a fazer isso, a gente rompe com o sistema, sabe? E nós Muito ficamos, num legal. bom sentido, muito perigosos. Porque a gente vai ter a noção do seguinte: nós temos o poder nas nossas mãos de tomar decisões que sejam sustentáveis. Quando nós, nas nossas comunidades, conseguirmos ampliar esse conhecimento e todos entenderem que o alimento que vem da terra, que é orgânico, que é produzido com carinho, com cuidado, que ele nos nutre de uma forma completa, e com isso eu não vou precisar de medicamentos, porque aquilo que eu estou sendo alimentado já está me curando. Aquilo já é a minha própria cura, aquilo me nutre e me cura. Olha como é que eu quebro com todo o sistema que me oprime. Então, Exato. essa é a proposta dos processos pluriversais, de acatar essas diversidades que existem e que sofrem um apagamento, como se só aquilo que está na lei estatal valesse. Ah, mas peraí, não é mesmo. Não E é como é mesmo. que você imagina isso sendo usado no direito? Porque Então, isso aí é menina, outra batalha, né? Ana, aqui eu tive um professor, na verdade dois, uma professora da USP e um professor da própria PUC Minas, que me falaram assim, Helena, a sua tese, como é que ela vai ser aplicada? Essa teve um que até falou assim, essa tese é para um outro mundo. Aí eu falei, não.
não é para outro mundo, é para esse. Sabe por quê? Porque no final das contas, o que o meu trabalho, minha pesquisa, minha tese falam é de amor. Eu falei, a minha tese fala de amor. Então, é para esse mundo mesmo que ela está falando, é disso que nós estamos falando. E aí, Ana, é um super desafio a gente trazer, sim, isso para o direito, porque, como eu falei, o direito ele tem um fechamento, né? Muito forte, as pessoas têm um tradicionalismo muito arraigado. Então, vai ser um desafio, precisa ser uma quebra de paradigma mesmo, porque eu não tenho dúvida de que haverá uma opressão mesmo do Estado, tipo, não, vocês não estão entendendo que vocês... Daqui a pouco cria um imposto, Ana, lá na sua comunidade. Falar assim, peraí, existe uma ecocomunidade, vamos criar um imposto para eles. Porque vocês criaram uma coisa nova, nós temos que controlar, mostrar para eles que quem manda é o Estado. Porque são táticas mesmo de controle, percebe? Aham. Então, sendo bem objetiva, eu só vejo como aplicar isso efetivamente se nós tivermos uma mudança da nossa ética e da própria estrutura do conhecimento. Sem isso, não é possível promover nenhum tipo de mudança, sobretudo no direito, onde eu falei que é tudo muito enquadradinho. Então, como é que nós vamos conseguir promover essa mudança? Se as pessoas conhecerem alternativas diferentes e elas falarem, opa, mas realmente eu não preciso de todo esse aparato estatal para poder decidir. Precisa acontecer uma quebra de paradigma fortíssima, que eu não estou dizendo que é fácil, mas que é possível. Mas é Uhum. só pela via do É. conhecimento de novas possibilidades. As pessoas falaram assim, ah, mas espera aí, então existe uma alternativa diferente disso. E É isso aí elas aí. começarem a pensar fora da caixa. É plantando a sementinha. Então, seu livro é a primeira sementinha também. Exatamente, é uma semente. Ai, que lindo! Não sei nem se é a primeira, mas a sua sementinha com a minha sementinha e com outras muitas sementinhas, nós vamos todos florescer e vai ser lindo. Vai ser lindo demais! Muito lindo. Nossa, amei! Eu Amei também, essa Ana. conversa. Foi Eu maravilhosa. também. Então, fala só aqui para a gente poder encerrar. Se as pessoas quiserem comprar seu livro, entrar em contato com você, para descobrir as coisas maravilhosas que você está fazendo, como que elas fazem? Então, o meu livro se chama Processos Pluriversais e ele foi publicado pela editora Lumen Juris, tá? Então, as pessoas que quiserem conhecer e ler, e mais do que ler, depois trazer para mim, né, as críticas, as impressões, que essa troca é sempre muito legal. Elas podem adquirir pelo site da editora e o meu e-mail é Helena, com H, Helena P. de Patrícia, Helena P. Freitas, @gmail.com. E aí nós vamos poder dialogar até, né, Ana? Porque é isso, também eu não quero escrever um livro para ficar para as pessoas lerem e deixarem ali na gaveta. Elas precisam me falar depois qual foi a impressão que elas acharam. Estou nas redes sociais, no Instagram, eu estou como Helena P. Freitas, então ficam os meus contatos, né, para nós ampliarmos os saberes. Isso mesmo. Eu vou deixar todos os contatos escritos no resumo do show, aí quem quiser pode facilmente te encontrar. Eu quero te agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo tão gostoso, né, em que a gente se conecta, reconecta e vamos conectar com outras pessoas. Então, é uma oportunidade linda. Como eu falei, a minha esperança é de nós todos florescermos juntos, que tudo isso dê bons frutos para construir um mundo muito, muito melhor, que é nele que a gente acredita. E é por isso que a gente está aqui. Exatamente, exatamente. Nossa, maravilhoso. Amei. Também, Ana, um beijo Beijo grande, grande. enorme. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal, que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem.
Abraço uma pessoa amiga.